Vamos dar uma passada aqui no Bitcoin, dominância do Bitcoin, Ethereum e a dominância do dólar, porque eles podem dizer pra gente alguns movimentos que podem acontecer agora ao longo dos próximos dias e provavelmente mais correto falar das próximas semanas, tá? O que a gente pode esperar do preço para o Bitcoin, para o Ethereum, beleza? Quando a gente olha para o gráfico, a gente vê claramente que a gente está aqui numa zona de suporte, beleza? Toda essa zona aqui, né? Eu sei que muita gente olha para cá e olha para movimentações mais extensas de baixa. A gente tem sim características que aconteceram no passado, que uma das formas que a gente tem de se agarrar a ficar mais bearish nesse momento, que é basicamente o quê? Todos os fundos do BTC foram formados em outubro. O Bitcoin sempre formou o fundo no último trimestre do ano de queda. Isso tudo é verdade. Mas também temos que entender que o pivô de baixa que aconteceu ao longo de toda a estrutura do BTC teve como objetivo o semanal em sobrevenda, porque um bear market ou uma correção estrutural, ela se dá mediante todos os ciclos com uma correção do gráfico de 6 meses. E isso a gente não pode ignorar. Por que a gente não pode ignorar? Porque a gente entende que cada tempo gráfico corrigindo, ele vai ditar pra gente um ponto específico de correção. Por exemplo, o gráfico de 6 meses corrige no semanal em sobrevenda. Então, quando a gente olha para toda essa movimentação aqui e pela quarta vez aqui, nós vamos ter a mesma confluência. Semanal sobrevenda, semanal sobrevenda, semanal sobrevenda e semanal em sobrevenda. Quando a gente bota no RSI, a gente vê exatamente isso. Durante os 4 períodos de ciclos de baixa, nós tivemos exatamente isso. Semanal em sobrevenda, semanal em sobrevenda, semanal em sobrevenda, semanal em sobrevenda. Os 4 períodos aconteceram semanal em sobrevenda. Porém, o gráfico de 6 meses, ele ainda não fechou. Para mim, a região de fundo será estabelecida, tá? E pode ser que eu esteja errado, mas a região de preço vai ser estabelecida no fechamento do gráfico de 6 meses. Ou seja, dentro dos próximos 20 dias que nós temos. A expectativa é que a gente lateralize. Os gatilhos, mas todos os ciclos nós tivemos um pivô de baixa no gráfico mensal. Isso é uma verdade. Só que esse pivô de baixa se estabeleceu, se estancou, por mais que tenha tido a confluência do pivô de baixa do gráfico mensal com o semanal em sobrevenda. Porque o tempo gráfico que estava corrigindo era o semanal em sobrevenda. Então aqui, teve um pivô de baixa no mensal. Semanal em sobrevenda, a gente beliscou aqui e formou-se o fundo. Aqui também houve, mas foi um evento totalmente atípico, intitulado Covid-19. Aqui também a mesma coisa, a gente estabeleceu o fundo aqui nos 18 mil dólares, semanal em sobrevenda. Tudo com pivô de baixa, tá? Pivô de baixa, pivô de baixa, pivô de baixa. Todos eles tiveram pivô de baixa do gráfico mensal. Isso é indiscutível. Mas a outra característica, né, as outras duas seriam o quê? Retração estrutural de Fibonacci. Então nós temos esta movimentação aqui, inclusive no ciclo de 2019 batemos em 38%, aqui no ciclo seguinte batemos em 50% da retração estrutural, seguido de um pivô de baixa do gráfico mensal, mas também com a confluência do semanal em sobrevenda, e dentro da estrutura que nós temos até o presente momento, nós chegamos muito perto da região de retração estrutural, ok? Então sim, a gente ainda pode beliscar um pouquinho para baixo, mas a zona de retração estrutural tá bem aqui, 57 mil dólares, um pouquinho abaixo. A gente chegou a bater a mínima de 59 mil dólares. Então repare, a gente não tá muito distante, a gente já bateu o semanal em sobrevenda. É possível que a gente abra o próximo 6 meses perdendo a mínima, mas estabelecendo uma região de fundo dentro dessas regiões. Geralmente o preço para antes do objetivo. E depois ele dá uma beliscadinha para baixo e vai embora. Repare que a gente está parando um pouquinho antes da retração estrutural, mas dentro do semanal em sobrevenda. Então a gente tem uma confluência dupla aqui, por mais que não tenha um pivô de baixa no gráfico mensal, e isso é uma verdade, a gente tem outros pontos que confluem também para uma retração de movimento, também de estrutura. Com a única diferença que a gente não fechou o gráfico de 6 meses. Esse é um dos motivos que me faz crer ou descrer de um pivô de baixa no gráfico mensal. Porque nós temos vários pontos que precisam ser
analisados e observados friamente e não ficar preso a apenas um evento que aconteceu nos ciclos passados, que a gente se apega que também vai acontecer aqui. Então, independente do valor que o preço vá parar, uma das coisas que a gente tem que entender é que daqui para baixo só existe compras. Não vejo risco-retorno dentro dessas regiões, zona de suporte, retração de FIBO, pivô de 2 semanas, tudo para esta região, para, cara, eu vender aqui. A gente que veio vendendo aqui em cima, aqui e aqui, eu não vejo sentido vendas por aqui, vejo sentido compras. Então eu não vou vender. Ah, mas poxa, será que a gente vai evoluir de fato? Aí a gente vai ter que ver o gráfico mais importante, dominância do dólar. Porque aqui a gente tá vendo uma coisa, na dominância do dólar a gente pode ter uma visão um pouco diferente e isso clarear a nossa mente se de fato esse cara aqui vai mais para baixo, como muita gente quer, e seria muito bom se fosse, né? Mas vindo aqui, ó, dominância do dólar, pra gente ter uma visão do que tá acontecendo, esse movimento aqui, ele já era esperado muito antes de acontecer. A gente veio falando em toda essa região aqui, né, no gráfico diário, dessa acumulação, né, desta cunha aqui, que o objetivo era a gente vir aqui futuramente e o Bitcoin beliscar abaixo da mínima. Isso tudo a gente já esperava, tá? Mas e agora? E agora que a gente bateu nesse objetivo, o que a gente pode esperar para o gráfico? Não é verdade? O gráfico de 6 meses vamos fazer exatamente o caminho oposto, tá bom? O gráfico de 6 meses, a gente tá aqui retestando um topo. Lembra que quanto mais tempo a gente leva para voltar a retestar uma região, mais improvável é de rompê-la. A gente pode beliscar, pode pegar uma liquidez ali em cima, mas é extremamente improvável que a gente rompa isso daí de cara. É muito mais provável que se a gente for romper, a gente tenha uma retração estrutural aqui para depois fazer isso. Isso seria o básico, isso seria o padrão. O gráfico de 6 meses, ele ainda não fechou, ok? Então ele vai ser um grande catalisador pra gente. Lembrando que se tratando do gráfico de 6 meses, tá? Ele, se de fato for uma região de fundo, ele vai parar de corrigir, ou de cair, ou de subir, no caso da dominância do dólar aqui, alguns dias antes. Geralmente entre 10 e 15 dias antes. Geralmente, tá? Hoje ainda é o dia 10. Então a gente vai ter aí basicamente o final dessa semana aí inteira aí pra, cara, o Bitcoin entregar uma queda, tá? Vamos até colocar um pouquinho mais pra frente, tá? Até o dia 20, vou botar os últimos 10 dias. O Bitcoin, se tiver que cair, ele tem que cair nos próximos 10 dias. Porque depois disso, a probabilidade de empurrar o mercado para baixo é muito pequena, porque a gente já vai estar em cima do fechamento do gráfico de 6 meses. Lembre-se, mas a correção é um semanal em sobrevenda. Sim, mas o gráfico também precisa fechar. Então a gente ainda não fechou, mas estamos muito perto disso acontecer. Se tiver que ter uma queda mais abrupta, como muitos querem, tem que ser agora, nesse mês, até o final do mês, ok? Senão a coisa pode ficar aí um pouco complicada aí para quem tá querendo queda, sem entender que a correção precisa de um fechamento do gráfico. É exatamente quando o mercado está subindo com o mensal extremamente verde, não tem como ele corrigir sem um gráfico mensal fechar. Ele precisa fechar. Assim como o bear market, o gráfico de 6 meses precisa fechar para acabar, para finalizar a movimentação. Ok? Então lembre-se de tudo isso que a gente vem falando ao longo do tempo. Tá? O fechamento é o gráfico mais importante pra gente, mas ainda falta esse período todo. Mas diminuindo aqui pro gráfico semanal da dominância, a gente vê nesse momento um reteste, tá? Mas a gente rompeu aqui, Samuca. A gente pode considerar o pavio como, até o presente momento, tá? Uma ruptura e a gente tá abaixo aqui. Isso aqui dentro de uma das características, tá? Que pode se assemelhar a uma distribuição, tá? Toda distribuição começa com uma pequena acumulação e acaba evoluindo. A expectativa aqui é que a gente, mesmo que venha um pouquinho mais para cima, porque a gente tem liquidez aqui, ó, tá? Mesmo que venha um pouquinho mais para cima, a expectativa é uma retração sem perder esse fundo. Muita gente vai acreditar que o BTC, agora formou o fundo e tal. Acho meio difícil. Mas pra gente vir aqui em cima, e aqui existem duas formas, retestando aqui essas regiões ou até rompendo aqui de novo aqui, pra gente pegar aquela liquidez que está muito perto, para depois a gente ter um movimento mais direcional. Porque a tendência só vai virar com o movimento direcional. Se não tiver, esquece, a tendência não virou. Tá bom? Então são pontos que a gente tem que observar. Tudo isso
tem que acontecer preferencialmente até o processo do fechamento do gráfico de 6 meses. Tem 20 dias para isso acontecer. E não quer dizer que vá ficar esse período todo, porque a gente pode, olha aqui quantas semanas a gente ficou aqui, ó, de fevereiro até maio aqui. Então a gente pode ter um processo aqui de 3, 4 meses para formar essa movimentação, até mais. Mas a expectativa é que a região, tanto do BTC como aqui, impulsione aqui para baixo e o BTC para cima. Essa é a expectativa, além da gente também estar, ó, com formação de linha de tendência aqui, ó, que geralmente é seguida exatamente de uma ruptura para baixo. Então aqui dentro das projeções é a gente fazer algo parecido com isso. A gente até pode ir um pouquinho mais para cima, né, se tratando de fechamentos aqui mesmo, tá? Evoluir para alguma cunha ali pra gente ir para baixo. Sim, tá tudo dentro das projeções. Mas esta região aqui, ó, eu diria que até os 10.20, 10.30 ali na dominância do dólar seria suficiente para levar o Bitcoin ali na casa dos 55 mil dólares, talvez 54, tá? Tá dentro das projeções ainda, tá bom? Até os 50 estaria dentro das projeções da zona de compra. Mas é daqui que eu acredito que a dominância do dólar tende a corrigir, né, essa movimentação de alta, inclusive aqui validar para a gente uma estrutura de um grande retângulo, ok? Ainda aparenta ser um retângulo, tá bom? Então, tudo bem. Ah, Samuca, tá muito repetitivo. É o que o gráfico tá dizendo. O gráfico precisa se movimentar para a gente poder analisar de uma forma, né, que ele já tenha se desenvolvido para ficar mais nítida, para ficar mais clara. Nesse momento, é isso que nós temos aqui. Quando a gente vem para a dominância do BTC, a gente vê que ele segurou numa linha de tendência, embora tenha interagido ali. Não se iluda, esse pavio aqui, em algum momento ele vai ser buscado, tá? Mas não quer dizer que vai ser agora nesse momento, tá bom? Inclusive, ele vem aqui, estopa aqui todo mundo aqui, para quem opera a dominância do Bitcoin, e aparentemente, o que aparenta aqui é que ele deve retornar ali para 59.7, que aumenta a probabilidade de o Bitcoin segurar dentro dessas regiões inicialmente, tá bom? Dominância, ou melhor, ETH em BTC, o gráfico mensal, ele bateu o alvo de movimentação, mas assim como o BTC, ele precisa do fechamento do mensal mais próximo dessa região. E não significa que ele vá parar aqui, porque a gente tem também como alvo ali até os 50%. Então, todo este candle, todo este order block aqui, no ETH em BTC, é a região de alvo dele. Só que o gráfico mensal ainda não fechou, o gráfico de 6 meses ainda não fechou. Então a gente precisa também deste fechamento. A zona de suporte do gráfico de 6 meses está em 2328, 2328. Sim, 20 dias dá para cair lá sim. Tá bom? Vamos aguardar o fechamento também. O ETH em dólar, nós estamos aqui a 1.600, exatamente a mesma coisa. A gente deixou, diferente do BTC, um pavio para os dois lados, tá? Então, ó, a gente tá vindo, é possível a gente vir aqui, chegou bem perto aqui, tá 1.400 ou 1.300 e alguma coisa, mas nós também temos pavio para cima. É um candle armadilha. Geralmente o mercado vai, deixa pavio, ó, tá vendo? Ele deixou pavio para os dois lados, buscou embaixo, buscou em cima, deixou pavio para cima, voltou aqui embaixo. Pra gente validar, tá, essa região de fundo, ele precisa fechar um gráfico aqui, pelo menos um mensal, aqui nos 1.400, tá bom? Para validar essa estrutura aqui. E ainda assim seria um fundo ascendente em relação ao fundo anterior, para depois a gente ir lá naquele pavio. Isso tudo dentro de um contexto que se assemelha bastante a um triângulo simétrico. Tá bom? Então isso aqui parece, tá bom? Parece, se eu for considerar só fechamentos, né? Bota aqui o gráfico de linha, ó, tá? Se eu for considerar só fechamentos, olha aí que beleza. Olha que triângulo simétrico lindo que nós temos aqui, ó. Tá vendo? Isso no gráfico de fechamento é um grande padrão de continuação. Assim como aqui atrás, ó, em janeiro de 22, olha como o bear market foi apenas um candle de 6 meses corrigindo. Tá vendo? Então aqui a expectativa é exatamente essa. Dentro deste fechamento dos 6 meses, a gente estabelecer uma zona de fundo. Pode até beliscar um pouquinho para baixo, mas estabelecendo uma zona de movimentação. Beleza? Dentro também
do que a gente tem do BTC, a gente olhando para o gráfico diário, né? A gente está tentando segurar e essa é uma região que está acontecendo muita realização de prejuízo, muita gente acreditando, não, olha, rompemos e tal. É uma zona de armadilha. É diferente daqui, por exemplo, que a gente formou um candlezinho verde e já seguiu a movimentação de baixa. Aqui a gente rompe e já seguiu. Aqui nós já estamos, a gente rompe e olha como é que a gente está trabalhando, tá? Trabalhando aqui, ó. Alguns dias aqui, ó. Tá vendo? Então, entenda. Embora a gente tenha beliscado e fechado aqui embaixo, olha, aqui dentro desse pavio a gente conseguiu segurar. Ali foi só uma beliscadinha. Então, cuidado. Aqui não é zona de venda. Aqui não é zona de short. Tá bom? Daqui para baixo, temos que procurar por compras. E agora, aqui dentro dessa movimentação, a gente pode até, inclusive, pegar essa LTB aqui e pegar aqui, ó, uma possibilidade de uma formação de uma bullish falling, né? Falling edge não é, falling edge. Rising edge é para cima, isso aqui é uma falling edge, tá? Que seria uma possibilidade de um triângulozinho aqui, né? Que são rupturas de fundo sem continuação, porém com uma linha de tendência de baixa, ok? Então é uma bullish falling edge na minha visão. Significa que ele não pode perder o fundo? Não, ele pode trabalhar aqui, tá bom? Pode vir aqui, pode depois vir aqui, ó. Tá vendo? Ele pode perder as mínimas ainda, tá bom? Se você for ver só essa movimentação aqui, ó o preço ali, 53, 52, tá? Isso pode desenhar mais claramente o que o Bitcoin está fazendo, tá bom? Então, tá se desenvolvendo ainda, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo, a gente tem que esperar o gráfico de 6 meses fechar, ao fechar vai ter sim força compradora, e inclusive a gente pode, ao fechar o gráfico de 6 meses, retrair a estrutura de novo. Inclusive, a gente pode fazer disso tudo aqui um grande retângulo ainda. Tá bom? Então, tem várias possibilidades pra gente ainda para acontecerem, porque a gente tá deixando o pavio para cima nesse momento e não para baixo. Quando a gente deixa pavio para baixo, é um fator um pouco delicado. Repare, aqui a gente deixou esse pavio, ok, mas no momento que a gente cai, a gente não deixa muito pavio, ó. Deixou para baixo, buscou. Deixou para baixo, aqui deixou para cima, buscou. Ó, quando a gente cai, deixa para baixo, cai, deixa aqui um paviozinho para baixo, aí a gente começa a deixar pavio para cima. Pavio para cima, pavio para cima. Então a gente completa e vai embora. Entende? Então, dentro da movimentação passada, é um pouco complexo para falar disso tudo aqui dentro de um vídeo de 20 minutos, mas o que a gente vê nesse cenário é que o BTC tá deixando o pavio para cima. Tá bom? Ah, mas e esses pavis aqui, Samuca? Sim, não tá descartado vir aqui. Porém, tá tudo dentro das projeções ainda. Mesmo que ele caia para os 50 mil dólares, todo este caixote aqui, na minha visão, é uma zona de acumulação. A gente tá exatamente no meio dela. Tá bom? Então, independente se vai ser um pouquinho mais, né, nessa região, um pouquinho mais para baixo ou ali embaixo, cara, tá tudo dentro das projeções. O que falta para mim é o fechamento do gráfico de 6 meses. Pode ser que eu esteja errado, mas olhem para os sinais, olhe para o semanal em sobrevenda, olhe por 2 semanas como que tá, olha como a gente está desenvolvendo a semana e o preço não tá, perdão, até o presente momento, caindo. Hoje, tudo bem, hoje ainda é quarta-feira, a semana abriu domingo. A semana abriu em 63.300, nós estamos em 61.200, 61.700. Domingo, segunda, terça e quarta, 3 dias, a gente tá com uma queda de 2%. Cara, o Bitcoin, para quem tá olhando para baixo, precisa entregar a queda nesta semana, senão isso vai ser uma das confirmações de que ele não vai perder muito essa região. Ok? Eu comprei um Ethereum, vou segurar o Ethereum. O Ethereum, na minha visão, tá mais bonito graficamente, mesmo que tenha perdido o fundo, ele já tem margem para fazer o Spring. E historicamente o Ethereum faz fundo primeiro do que o BTC. Tá bom? Não tô dizendo que vai ser nessa região. Eu comprei, obviamente, por conta do semanal em sobrevenda, mas entenda isso tudo, né? Ah, tá buscando uma base de preço. Precisa que o gráfico feche o candle. Precisa que feche 100 pavio. Então, agradeça se ele ficar consolidado aqui até o final do mês. Eu espero que fique para eu comprar mais um Ethereum no final do mês. Lá no dia 20 e pouco, daqui a 13, 14 dias, eu quero comprar mais um Ethereum ao virar o mês, chegar perto ali do final. Então, eu tô torcendo, de fato, para o preço ficar aqui. Porque, sinceramente, eu não sei se vai ficar muito tempo. Eu espero que fique, mas eu não sei como que vai se portar. Tá bom?
Eu sei que tem muita gente olhando para baixo, 40, 50. Olha, olhe para regiões, olhe para compras, porque daqui a um tempo, quando o mercado de fato reverter, e entenda, é uma tendência de baixa ainda até que ela vire, tá bom? Mas quando o mercado vira, não dá tempo de entrar. Assim quando o mercado, quando ele começa a reversão de bear market, não dá tempo de sair. Então toma cuidado de olhar só para um lado. Já cometi esse erro uma vez. Não pretendo cometê-lo novamente. Prefiro errar por excesso do que errar por imprudência. Toma cuidado, tá bom? Lembre-se que tá assim em boas regiões de compra. Ah, mas todo ciclo caiu 70%. Mas todo ciclo também bateu semanal em sobrevenda. Ah, todo ciclo corrigiu até outubro. Mas o objetivo da correção é uma semanal em sobrevenda. A correção de um tempo gráfico tem que ser confluída com algum tipo de sobrevenda. Se do momento que o BTC caiu, mesmo que tenha sido antes de outubro, mas o gráfico de 6 meses já atingiu o semanal em sobrevenda, cara, ali é a base de fundo. Ele pode retestar, pode fazer um spring depois, pode ir um pouquinho mais para baixo, pode, mas a região tende a ser esta região aí. Se o mercado entregasse uma queda de pânico um pouco maior, indo ali para 55, eu pesaria um pouco mais a mão também, né? Eu tô cogitando isso. Eu não vou comprar porque tá muito perto da minha região essas movimentações aqui do BTC. Mas no Ethereum, cara, seria muito bom se ele fosse abaixo de 1.400. Muito bom, né? Eu não vou comprar em valores específicos. Claro que o próximo que eu vou comprar, se tiver na mesma região, eu vou comprar na mesma região. Mas vou ter um caixa por segurança, caso o mercado entregue uma queda. Porque ainda não dá para afirmar que ele vai ser aqui. Nós temos indícios, sim. Primeira região de FIBO, 57 mil dólares, também não está distante. Então, eu não acho que ele vai ficar muito tempo nessa região. A minha expectativa, e pode ser que eu esteja errado, a gente vai ver lá na frente, é que a gente feche o gráfico de 6 meses por aí, talvez um pouquinho mais para baixo, para causar mais pânico, e ao virar, aí sim a gente ganha força para subir. Ok? Ainda não... Eu vejo que o bull market está muito perto, sim. Eu vejo isso. Pra mim, a gente começa esse ano, sim. Eu vejo isso. Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que esse bull market vai começar antes do que muita gente imagina, tá bom? Comece a olhar pro longo prazo. Os valores não estão ruins. Tem pessoas já falando que é imprudente comprar o Bitcoin com 50% de queda. Toma cuidado, cara. Toma cuidado com essas narrativas. Você pode perder o bonde e perder o bonde feio, tá bom? Toma cuidado. Não é hora de alavancar. Na minha visão, não é. Vai ter um período melhor, mais seguro. Mas compras de spot de longo prazo, cara, tá top. Altcoins, nesse momento, eu também não compraria, tá meio que loteria. Mas vão ter períodos mais importantes para comprar altcoins. Ainda não é o momento, principalmente se tratando de alavancagem. Então toma muito cuidado, tá? Te vejo em breve.